Olá pessoal, irmãos da comunidade, quem nos acompanha quintas-feiras nos estudos bíblicos. Estou de volta depois de uma semana não tendo tido condições de fazer e preparar o estudo bíblico. Hoje, dia 8 de outubro, nós queremos começar um estudo bíblico sobre a primeira carta de Tessalonicenses, Esperança para um mundo sem esperança. Esse é o nosso tema. Nós vamos abordar nos próximos estudos bíblicos, são pelo menos 5 encontros agora então, toda a primeira carta de Tessalonicenses, escrita por Paulo. Eu te convido a fazer parte desse tempo aí de estudo bíblico, que vai até o início de novembro agora, e eu quero, com muita satisfação, estudar esse texto com vocês, um texto fascinante, uma carta muito importante para a fé cristã, nos alimenta espiritualmente, nos fortalece, nos dá alegria na vida de fé e também nos impulsiona em relação a tudo que nós estamos experimentando e vivendo nesse mundo atual. Eu quero te convidar então a refletir sobre esse texto. Tessalonicenses, ou Tessalônica, é uma cidade que fica ao norte do Mar Cáspio, ou seja, é da região da Grécia. E esse é um lugar onde Paulo evangeliza na sua segunda viagem missionária. Ele vai passar por Tessalônica e em Atos 17, do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos encontrar toda essa história de Paulo passando por Tessalônica, ele pregando na sinagoga que havia lá, tendo conversões, pessoas chegando à fé, pessoas, inclusive mulheres da alta sociedade, de posses, chegam à fé, mas ali há um confronto com Paulo. Ele tem que fugir dali, e dali ele vai para Bereia. E logo depois de Bereia ele também vai para Atenas, aquela famosa história que nós conhecemos quando ele está pregando no Areópago. Então eu quero te convidar a nós estudarmos hoje o versículo 1 até o 10 do capítulo 1 de Tessalonicenses. Então, Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 10, ou seja, todo o primeiro capítulo. Como eu sempre faço nos estudos bíblicos online, enquanto nós estivermos fazendo, eu espero que em novembro eu possa recomeçar aqui na meu, que é fazer presencial, mas ao mesmo tempo a gente imagina que vai transmitir o estudo bíblico, porque muitas pessoas de repente não vão querer acompanhar, não podem vir. Eu sugiro você ler primeiro o texto, dá um pause no vídeo, porque ele é gravado, né, ao vivo. Então você dá um pause e eu continuo aqui, mas você depois continua ali com o texto já em mente, porque eu vou ler versículos, né, numa sequência aqui, que eu escolhi 3 momentos, os versículos em específico. Primeiro momento, eu quero ler com vocês os versículos 1 a 3, que são fundamentais para o início da compreensão da carta aos Tessalonicenses, onde diz o seguinte, leio na versão NVT. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja em Tessalônica. E vocês que estão em Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor, sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalônica, por incrível que pareça, ainda é uma cidade que existe hoje. Claro, suas ruínas históricas estão lá, mas é uma cidade florescente hoje. E ali floresceu uma pequena comunidade de fé muito viva, muito intensa, muito calorosa na sua forma de viver a fé cristã. Tanto que é nesse texto onde vão aparecer as 3 expressões máximas do que significa para nós a vida,
a essência daquilo que nós devemos viver em Cristo Jesus. Fé, amor e esperança. Essas palavras Paulo repete na sua carta, quando ele a escreve aos Tessalonicenses, enfatizando o quanto eles são pessoas que aderiram a essa fé de forma convicta, eles aderiram ao amor e eles vivem numa esperança viva. Isso é bem fundamental para o nosso texto. Eu quero, então, explorar algumas questões nesse texto para que a gente possa também, na nossa sociedade atual, enfrentar os pensamentos adversos, os comportamentos humanos tão diversos que existem, uma estrutura social atual que nós temos muito confusa, tanto no Brasil como em todos os lugares. Eu tenho usado uma frase nos últimos momentos que eu trouxe a palavra, tanto no culto como no estudo bíblico, se eu não estiver enganado, que é a frase: nós encontramos o nosso inimigo em nós mesmos, ou quando nós procuramos o inimigo, nós o encontramos em nós mesmos. Uma famosa frase que eu não sei a origem exata, mas ela se repete em muitos textos da própria Escritura, como também na sociedade. E Tessalônica, ou pelo menos os irmãos na fé daquele período lá atrás, quando Paulo evangeliza essa cidade em torno dos anos de 50 a 60 depois de Cristo, 20 anos antes de se tornar todo o Oriente Médio, também toda aquela região ali do Império Romano, um ambiente de muita turbulência política, econômica, houve bastante problema social. Antes desse período, Paulo evangeliza essa região, ele escreve essas cartas, ele escreve essa carta para dentro de um momento de colapso no mundo grego-romano, no Império Romano, um colapso da sociedade, um colapso moral, onde os fundamentos dos seres humanos eles estão destruídos. Então o Evangelho ele cai muito bem para a vida agora de homens e mulheres. E nessa carta aos Tessalonicenses nós percebemos que Paulo escreve que o seu foco principal é de fato notar que as vidas dessas pessoas foram drasticamente mudadas com efeito do Evangelho. E Tessalônica, como nós a conhecemos, embora que hoje, se eu não estiver enganado, é Lônica, o nome da cidade, era um centro, realmente, uma região de intensa circulação de pessoas, mercadorias também, e Paulo aproveitou também que existiam judeus ali, uma sinagoga para pregar o Evangelho. E aí ele ensina sobre Jesus Cristo, ele cria um ambiente onde ele acaba sendo levado a fugir da cidade, tanto que o seu anfitrião, se a gente ler lá em Atos, que é o Jason, ele vai ser até, inclusive, julgado e responsabilizado pela presença de Paulo naquela cidade, porque Paulo estava cometendo tumulto com os seus ensinos, segundo as autoridades da cidade. Isso aí, então, a gente sabe que foi aí por volta dos anos 50, 51, mesmo tempo, mais ou menos, onde também Paulo passou por Corinto. Então nós temos o início, agora o texto que nós lemos, essas palavras, essas frases que nós encontramos descritas ali. Né? Como eu já mencionei para vocês, sua fé, seu amor e sua esperança. Mas eu quero destacar o versículo 1, onde nós vamos ver Paulo escrevendo essa carta aos irmãos de Tessalônica, que estão unidos com Deus. Eu quero citar esse fato aqui de abertura dessa carta. Isso é bem importante, porque Paulo está escrevendo para cidadãos de duas realidades, que se encontram em duas realidades. Se encontram em Tessalônica, na cidade, onde tem caos, onde está vindo e sobrevindo cada vez mais problemas, crises, mas ele escreve para pessoas que vivem unidos em Deus. Então tem uma outra realidade por detrás. São pessoas que podem e estão vivendo uma outra realidade de graça em Deus. E Paulo deseja essa esperança, essa graça de Deus a eles. E ele vai agora levá-los
assim como ele faz em todos os outras cartas às igrejas antigas, Corinto, por exemplo, também a gente pode enfatizar isso, ele vai trazer os fundamentos daquilo que é mais essencial, mais maravilhoso da vida. Permanecer firme em Jesus Cristo, na fé, na esperança, no amor, onde o maior é o amor, como ele diz lá em Coríntios 13. São qualidades que vão nutrir e que estão nutrindo essa comunidade, mas que nutriram toda a história da igreja cristã, que nutrem a nossa história, a tua e a minha história. Sem estas três coisas, nossa história ela vai ser um fracasso. Sem a fé em Jesus Cristo, não temos nem razão para viver. Sem amor ao próximo, nós vamos ao máximo viver por leis, por legalismos, fazendo algo para ter retribuição. E muito menos teremos esperança. E Paulo vai colocar que esta realidade que eles estão vivendo, ela é fato porque eles nasceram do Espírito. Eles vivem uma esperança, uma fé autêntica, um amor verdadeiro, uma esperança autêntica porque eles nasceram de novo do Espírito. Em Cristo Jesus. É uma carta não muito longa e na sua abertura a gente vislumbra de como é que funciona o pensamento cristão original. Eles estão agarrados a Cristo, a Deus, embora eles vivam nesse mundo. E nesse mundo eles exercem a sua fé, eles vivem a sua esperança. Eles não têm medo do adversário, não necessariamente, mas do adverso, do que vem contra eles, das lutas, porque eles sabem que a sua esperança não tem fim. A fé que eles têm em Cristo Jesus lhes garante que é verdadeiro tudo aquilo que lhes foi ensinado da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Com isso eles podem adorar a Deus de forma verdadeira, longe da adoração dos ídolos, que é típica da região em que eles estão vivendo, da antiga Grécia, do Império Romano, grego-romano daquele período, onde eles têm uma educação voltada, tanto na vida espiritual como na vida social, para fazer o que é errado. E agora eles encontraram um jeito certo, um jeito novo de viver, onde os lados sombrios, escuros da vida agora se tornaram em luz em Cristo Jesus. Onde a vida deles é verdadeira e é saudável. Onde eles adoram ao Deus verdadeiro e eles aqui são lembrados disso por Deus. E aí eu quero ir com vocês também já agora entrando no próximo versículo. Eu falei do versículo 1, agora eu quero falar do versículo 2 e 3, onde essa lembrança que Paulo tem quando ele ora por eles, quando ele fala com Deus por eles, ele coloca sempre dá graças, que ele pede em favor, ele lembra que na presença de Deus que eles têm essa necessidade de colocar em prática a fé e que o amor que eles trabalham, que é firme, também não diminua. Eu imagino que a oração de Paulo ela é muito intensa. Aliás, ele fazia isso com um exímio cuidado pelos seus irmãos, dos quais ele levou o Evangelho, os quais alcançaram a salvação em Cristo Jesus. Deixa eu fazer um breve adendo aqui, abre aspas, para nós talvez nos atualizarmos quanto ao texto. Vamos lembrar que é uma sociedade voltada principalmente às paixões da carne, que Paulo menciona muito em outras cartas também, daquela região, Corinto, por exemplo, onde os principais deuses de seu tempo são a erotização, são o culto ao poder, ao egoísmo, o culto ao corpo, né? Típicos do nosso tempo também, gente. Vivemos uma sociedade que cultua a paixão inflamada, desenfreada, que cultua o poder pessoal, que cultua o erótico. Em todas as coisas nós percebemos isso. Nós temos, se a gente fosse traduzir isso em palavras bíblicas, nós temos deuses como Baal no Antigo Testamento, que pedem quase que sacrifícios humanos para que se tenha um corpo divino, para que se tenha uma vida de poder. Ou, se a gente fosse dizer, a sociedade que nós vemos é uma sociedade confusa,
por seus deuses, como eram os deuses antigos que confundiam as pessoas até o ponto de levar a sacrifícios humanos. Eu estou acompanhando uma série no Netflix sobre o mundo viking nórdico. Interessante que num dos momentos existe um sacrifício humano, mas me chama a atenção sempre de novo, olhando a história antiga e também nos nossos dias, a perversidade humana, ela está sempre ligada ao espiritual, o culto ao corpo, a promiscuidade, a prostituição, enfim, todas as imoralidades sexuais, também aqui os jogos de poder, de influência sobre os outros a partir de poder, de força, de persuasão, ela sempre esteve presente no ser humano. Só que chama a atenção que quando, nesse contexto onde existe o mesmo princípio de vida, o Evangelho alcança algumas pessoas. Essas pessoas, elas passam a viver um novo jeito de vida. E isso eu creio que é possível na nossa história, na nossa vida, onde as mazelas do mundo, elas podem ser contornadas. Na esperança viva de Cristo Jesus até que Ele venha. E essa é a nossa ênfase, esse é o texto que nós temos entre nós, onde Paulo nos convida a viver essa fé, esse amor, essa esperança em Cristo Jesus, porque isso nos muda. Isso muda o meu jeito de pensar, muda o meu jeito de agir, não por mim, mas porque Deus habita em mim. Então, eu, aquele velho homem que quer por si viver, quer por si fazer a vida, ele se torna dependente de Deus. Eu, o velho homem que, por natureza, quer viver todas as expressões do corpo, dos seus desejos, enfim, de repente ele se entrega ao Senhor de forma completa e vive uma nova vida. É isso que acontece com essas pessoas em Tessalônica. Espero que tenha acontecido contigo também e na minha vida prática isso também e sempre de novo ao desejo daquele que crê em Jesus de que Deus nos transforme ainda mais para a sua honra e para a sua glória. Vamos ler o próximo versículo do nosso texto agora, que é basicamente o versículo 4 até o início do 5, mas vou ler os dois agora aqui na íntegra. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza, plena certeza de que é verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês a seu favor. Esse é um texto fabuloso, eu digo maravilhoso, onde tem um ensino por detrás que nos leva a perceber o quanto a palavra verdadeira de Cristo, autêntica, sem rodopio, sem nenhum tipo de persuasão, mas pura e simplesmente a palavra de Jesus Cristo, o anúncio de quem é Jesus, o que ela faz. Ela traz sobre a vida de pessoas a salvação. E o Espírito Santo preenche essas pessoas com certeza, com verdade e faz com que elas imitem a Cristo Jesus. Paulo fez isso em sua vida, ele leva essa mensagem adiante e as pessoas em Tessalônica imitam esses homens, imitam esses irmãos na fé. Até quando a gente lê lá em Atos 17, quando nós lemos os primeiros versículos, eu faço questão de lê-los, deixa eu puxar aqui o texto. Paulo, Silas passam pela cidade de Anfípolis e Apolônia e chegam a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi lá nos 3 sábados seguintes e falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. E Paulo explicava e provocava que o Messias precisava sofrer e depois morrer, e tinha que ressuscitar. Ele dizia, este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo ele faz questão de enfrentar qualquer coisa, mas principalmente a pregação dentro da sinagoga, para dizer, entreguem sua vida a Jesus Cristo. Porque é assim que vocês vão poder exercer a vida de fé de vocês, porque é assim que vocês vão poder viver uma vida autêntica. Entreguem sua vida a Jesus Cristo.
Esse é o convite da palavra, essa é a ordem de Jesus para mim, para qualquer pessoa que é cristã, que ela fala isso adiante, entregue sua vida a Jesus Cristo. Esta é a única coisa realmente boa e verdadeira que nós temos a fazer na nossa vida. Tudo vai passar, mas quando nós estivermos em Cristo Jesus, isso não vai passar. E Paulo, quando escreve esse trecho, irmãos, sabemos, né, que Deus escolheu vocês de antemão. Ele escreve que anunciou o Evangelho nessas palavras de poder, e essa verdade, ela mudou o comportamento. Isso é uma verdade que você precisa crer. Se você tem alguma dificuldade na sua vida de mudar algum tipo de comportamento, de pensamento, de atitude, entregando sua vida a Cristo, creia, isso muda. Cristo tem poder sobre a nossa vida. O Espírito Santo atua em nós, ele transforma-nos. Nós precisamos crer isso e anunciar isso mais ao mundo. Um mundo que não crê mais em Deus, e quando crê em Deus, ele busca para receber algo, não para a transformação pessoal. Esse é um texto que merece um pouco mais de fala, mas aqui no estudo bíblico eu quero me ater a isso. Entregue a sua vida a Cristo, como essas pessoas entregaram. Se você ouve a palavra de Cristo, mantenha a firmeza nessa palavra, ela muda a sua vida. Você vai poder exercer sua vida de fé de forma prática, como Paulo fez, onde ele podia dizer, lembram do nosso exemplo? Nós vivemos assim. Nós somos autênticos. Somos pessoas que lutam contra nossos corpos, contra nossas mentes, nossos corações, que lutam contra desejos, mas que vencem em Cristo Jesus, que passam por cima dos pecados, que passam por cima da natureza humana, que afasta-nos de Deus, que exerce poder sobre nós, passam por cima disso porque Cristo está em nós. Adiante ao texto, quero ler do 6 ao 9. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria, que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplos para todos os irmãos da Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado em toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois a sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre vocês e nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Fascinante, fascinante. É de arrepiar a pele, de saber que pessoas, naquele período, e pessoas hoje também, elas, quando permitem se entregar a Jesus, há influência. Há influência. Essas pessoas aqui, elas influenciaram um mundo em crise. Elas influenciaram uma sociedade caída. Elas conseguiram chegar ao coração de pessoas que nunca se abririam, mas que viviam em sofrimento por causa dos seus pecados, que viviam sem direção, indo de ídolo em ídolo, vivendo sua promiscuidade, vivendo a devassidão humana, e de repente elas ouvem algo que lhes dá esperança. Elas mudam. E esse texto aqui, hoje eu não vou explorar tanto quanto o próximo, mas é interessante perceber que aquela região toda, isso é o norte ali do Mar Cáspio, na região também que vai dar depois lá embaixo, agora me fugiu, na Macedônia, e toda essa região, ela recebe influência desses irmãos lá de Tessalônica. E tanto que eles não foram tão assim receptivos, ou aquela cidade não foi tão receptiva à palavra. E mesmo assim, é interessante mencionar aqui como Paulo enxerga tudo o que aconteceu depois da sua passagem por lá. O Evangelho, a partir do Espírito Santo, fez com que a realidade dessas pessoas que entregaram suas vidas a Cristo tivesse influência. E aqui a gente percebe algo que nós poderíamos bater um baita papo. Agora, se estivéssemos presencialmente aqui no estudo bíblico, como é importante nós ouvirmos Jesus bater na nossa porta e abrirmos a porta para que Ele entre e fique conosco, que é o que acontece em Tessalônica. Mas o quanto isso é importante que seja anunciado adiante, que Jesus seja conduzido às pessoas, para que elas entendam esse barulho que está constantemente no coração delas, dizendo, faça alguma coisa na vida, faça alguma coisa.
mas elas não entendem e não compreendem o que é. É Jesus que quer a vida delas. Esses versos do 5 ao 9 aqui envolvem basicamente 3 etapas, onde o ensino de Cristo se torna conhecido, onde o Evangelho ele se espalha por toda a parte, silenciosamente no Império, e isso gera uma alegria, isso gera uma motivação por causa do nome de Jesus Cristo, por causa do sofrimento que ele sofreu. E as pessoas elas passam a amar o Senhor, elas passam a amar a sua região, o seu lugar, a sua nação, e elas levam essa alegria para esse mundo em aflição daquela época. Como eu falei no início, é um mundo que está experimentando cada vez mais grandes dificuldades que vão sobrevir a essa região nos anos seguintes. E de uma forma muito silenciosa, porque há grande perigo em ser cristão por causa dos próprios judeus, mas também por causa do Império Romano, por causa da forma como esses cristãos agora começam a viver e a se mostrar. Isso cria inveja, ciúme, mas também cria opositores que pensam, são gente que quer se levantar contra o Império. Então, a igreja de Tessalônica, ela se espalha por toda aquela região, se torna influente também, de forma muito silenciosa. Só que é o silêncio dessa igreja que é muito poderoso, que faz com que o evangelho se espalhe. Nos nossos dias existe muito barulho evangélico. Às vezes eu acho que isso dificulta o verdadeiro propagar da palavra. O verdadeiro Cristo entrar na vida das pessoas, a mudança e a transformação pessoal. Porque às vezes é muito barulho, né? É muito espalhafatoso o que as igrejas fazem. Elas não vão no íntimo das pessoas. Existe muita pregação, existe muito show, né, gospel, existe muita coisa que o mundo de hoje tem, o mundo evangélico de hoje tem, o mundo cristão, mas ele não chega à raiz das pessoas. No íntimo, no coração, na conversa íntima de pessoa com pessoa, no aconselhamento. Eu posso dizer isso como pastor missionário, são raríssimas as pessoas que buscam a gente para aconselhamento. Elas acham talvez que a gente não é capaz de ajudá-las, mas na verdade não somos nós que ajudamos, mas é a palavra, e é a orientação a partir da palavra, deixando com que a vida seja aberta. Essa igreja foi muito influente e muito feliz na sua prática cristã, porque ela chegava ao coração das pessoas. Ela vivia intensamente a fé de forma pessoal, com Cristo e para com o próximo. Isso é bem importante, é algo que nós necessitamos nos nossos dias, no nosso tempo, e eu queria frisar isso aqui. Mas eu quero ir para o final, já que o nosso tempo também é curto para a questão do vídeo, eu sempre tento deixar em torno de meia hora. Olha o versículo 10 que Paulo escreve aqui, como ele descreve essa comunidade. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Esse texto aqui é mais um versículo que é de arrepiar. Essas pessoas não saíam dizendo simplesmente, nós acreditamos em Jesus, nós confiamos em Deus. Olha o que eles estão fazendo. Eles esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, que ele ressuscitou dos mortos e que os livrará da ira que está de vir. Aqui é fascinante. As cartas de Tessalonicenses, todas elas, as duas, terminam com referência à vinda de Jesus. Isso é algo totalmente novo para dentro desse mundo grego-romano. Vir do céu um Salvador que vai livrar eles da ira. Isso não faz muito sentido. Mas o que estava fazendo sentido realmente aqui era o fato de que essas pessoas sabiam que não era um Deus que, da mitologia ou geral do mundo grego-romano, mas era um Deus, ou é um Deus, que se entregou à morte, que morreu totalmente, que ressuscitou e que foi preparar lugar para buscar os que estão na fé nele. Porque pela fé somos salvos.
O que isso aqui tem de tão importante? O ânimo, a motivação, a convicção, a nova direção de vida, o olhar para frente que essas pessoas têm em meio a um mundo que não tem esperança. Por mais que as pessoas tivessem talvez boas condições nessa cidade, não é uma cidade muito pobre, por melhores que fossem todas as construções, a vida, a sociedade, é um mundo decaído que sofre as consequências do pecado, derrotado, desanimado, desamparado e que desanima. Porque quanto mais você faz, menos você tem. Quanto mais você tenta ser, pior você fica. Quanto mais você tenta se tornar alguém importante, mais você vê que você acaba se entregando às paixões da carne. E eles agora percebem que, sendo cristãos, sendo de Cristo, eles não sofrem o poder e a influência como os pagãos do desânimo, da derrota e do desespero. É isso que está nesse texto. Os cristãos não devem ficar desanimados, derrotados e desesperados. Isso é uma palavra para nós. É uma palavra para ti. Com essas palavras eu quero encerrar e pedir que Deus te abençoe. Pedir que Deus nos abençoe a sermos também tão vivos na fé e tão influentes na fé como foram esses irmãozinhos lá de Tessalônica no passado. Num mundo sem esperança como a gente vive. Ainda quero brevemente orar, também lembrar a família Miller, que hoje passa por uma grande dificuldade aí com a saúde do seu Adolfo. Amado Deus e Pai, em Cristo Jesus nós queremos orar e agradecer e te louvar por tudo que nos tens dado, por conhecermos a Ti, por sabermos quem Tu és. Obrigado por essa palavra de ânimo, de encorajamento e de direcionamento a Cristo Jesus que nós recebemos a partir de Tessalonicenses. Pedimos também que abençoes e guardes com a Tua boa mão a família Miller, o seu Adolfo. Nesse momento não tenho notícias, quando estou gravando esse vídeo dele, mas que a Tua boa mão esteja guardando pessoas que viveram a vida de fé e que eles possam também ter no seu coração, na sua mente, a certeza de que a fé em Ti não é vazia. Nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que há de vir, que nos tem dado essa esperança viva. Amém. Até quinta-feira que vem, você já pode ir lendo a carta de 1 Tessalonicenses. Quinta-feira que vem eu quero fazer a primeira parte do capítulo 2. Abençoada quinta-feira, um ótimo fim de semana para todos vocês.